eu quero contar para vocês uma história. Não sei se vocês estão lembrando, né? Amanhã é domingo e no outro domingo tem uma data especial que a gente vai celebrar. Quem lembra o que é? É o Natal, né? É o Natal. Amanhã é dia 18, no outro domingo já é dia 25 de dezembro. É o dia do Natal. E eu queria aqui aproveitar esse momento aqui com vocês e contar uma história que tem a ver com o Natal. Primeiro eu queria perguntar, vocês sabem o que a gente celebra no Natal? O que a gente comemora no Natal? O nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus. Vocês sabem como foi que Jesus nasceu? Quem sabe alguma coisa dessa história aí? Quem lembra aí? Como é que foi essa história quando Jesus nasceu? Quem que era a mãe de Jesus? Maria, né? Foi a mãe de Jesus. Jesus nasceu aonde? Na maternidade? No hospital? Nasceu numa cidade, né, chamada Belém. E nasceu aonde? Numa estrebaria. O que era uma estrebaria, hein? O que ficava lá dentro da estrebaria? Os animais, né? Era o lugar onde ficavam os animais. Então Jesus, ele nasceu num lugar muito simples, nasceu bem pobre, né? Nasceu bem humilde, nasceu lá, não teve enxoval, não teve roupa nova quando ele nasceu, nem berço ele tinha, né? Vocês lembram qual foi o berço de Jesus quando ele nasceu? Foi uma manjedoura, era um lugar lá onde os animais comiam. Colocaram palha lá, o pai, a mãe de Jesus colocaram palha para deitar ele lá num lugar mais fofinho, né? Então Jesus, ele nasceu assim, muito simples, muito pobre, muito humilde. Não teve roupa nova, não teve médico, não teve parteira. Foi só a mãe e o pai ali, o pai adotivo de Jesus, Maria e José, né? E Jesus, nós cremos, né? Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo, né, para nos salvar. Bom, essa é a história do Natal. A história que eu quero contar aqui tem a ver com essa história do Natal. Eu quero falar para vocês sobre o significado do Natal, mas eu vou contar de uma outra forma, de uma outra maneira. Tá bom? Pode ser? Só que eu vou precisar da ajuda de vocês. Conforme eu for contando, eu vou precisar que vocês me ajudem a encenar a história. Então eu vou precisar da ajuda de um menino, de uma menina. E aí, conforme eu for falando aqui o personagem, quem quiser ajudar pode vir aqui para me ajudar, tá bom? Tá legal. Era uma vez, as histórias sempre começam assim, né? Era uma vez, num reino distante, num lugar muito longe, um reino antigo e distante. Naquele reino havia um rei. Havia um rei. Podia ser príncipe também. Havia um rei. Era um jovem rei. Quem me ajuda aqui? Quem gostaria de ser o jovem rei aqui? Então vem. Vamos ver, ele vai ser o jovem rei. Ixi, ele é bem pequenininho. Acho que eu vou precisar de um rei um pouco maior, né? Um rei um pouco maior. Você é bem pequenininho. Você me ajuda da próxima vez, tá bom? Isso, um rei um pouco maior. Que a roupa está muito grande para esse rei. Então era uma vez um rei. O que o rei precisa, hein, gente, para ser rei? Uma capa, uma coroa, né? Uma roupa de rei, né? E também um trono. Então eu vou pegar aqui uma cadeira para ser o trono do rei. Que vai ser o trono. O nome já diz tudo, hein? Então, oi? Ah, é Arthur o nome dele? Opa! Então combinou. Então era uma vez um rei. E o Arthur.
sentado lá no seu trono. Ele vivia naquele reino distante, um reino antigo. Jovem rei, era um homem muito nobre, muito rico, muito poderoso, cheio de majestade. Era um bom rei, amado, querido por todas as pessoas do seu reino. Todos os seus súditos o admiravam muito. Mas esse rei, ele andava um pouco triste, um pouco abatido. Olha a carinha dele, de triste, de abatido. Ele ficava lá no seu palácio, andava para lá e para cá, meio cabisbaixo. Porque esse rei, ele sofria dentro do seu coração. E o motivo do seu sofrimento é que ele estava apaixonado. Ele sentia um amor muito grande por uma mulher no seu reino. Ele estava apaixonado. Então, ele vivia ali no seu palácio, sentindo essa dor, esse sofrimento, porque ele era apaixonado por uma das pessoas do seu reino, mas não havia se declarado para ela. Quem gostaria de ser essa mulher, essa pessoa especial que despertou assim a paixão do rei? É só de brincadeira, gente, é só para contar a história. Não vai precisar casar com o rei, não. Isso, muito bem. Essa moça, ela vivia também naquele reino. Ela era uma das súditas, uma das servas que trabalhavam, vivia, morava naquele reino. Só que essa amada do rei, diferente do rei que vivia no palácio, que era poderoso, que era rico, que era muito importante, ela era de uma família pobre, de uma família muito simples. Ela trabalhava como criada, como empregada no palácio. Então, ela vivia fazendo as tarefas lá, o serviço nos salões do reino, do palácio. Era uma pessoa muito pobre, muito simples, de família muito humilde. Era de uma família camponesa, não estava nem acostumada com aquela riqueza, aquele luxo todo do palácio. E ela vivia ali trabalhando, era uma boa moça, uma boa jovem, e trabalhava, servia como criada, como empregada no palácio. Pois bem, o rei sofria porque amava aquela moça, mas aquele era um amor impossível. Era um amor impossível, porque ele era o rei e ela era criada. Ele era rico e ela era pobre. Ele era de uma família nobre, importante, e ela era de uma família sem importância nenhuma naquele reino. Era de uma família muito humilde, uma família do campo, camponesa. Então o rei ficava à noite sem conseguir dormir, perdia o sono, já não tinha apetite, não conseguia comer direito, porque ficava pensando: como eu vou fazer? Como eu vou me declarar para minha amada? Então ele teve uma ideia. Ele disse assim: olha, vou chamar o meu ministro, o meu conselheiro. E aí ele levantou a mão para que viesse o conselheiro. Quem quer ser o conselheiro do rei? Quem vai me ajudar aqui sendo o conselheiro? Você? Pode ser? Bem. Conselheiro do rei. O que o conselheiro faz, hein, gente? Aconselha. Dá conselho, né? Ele aconselha. Então, o conselheiro foi chamado pelo rei para ajudar o rei numa importante decisão. Vai usar um chapéu de conselheiro.
Então o rei chamou o conselheiro. Chama aí, rei. Chama o conselheiro. Levanta a mão. Conselheiro. Ele veio. O conselheiro veio, se curvou diante do rei, se abaixou em honra. E o rei disse ao conselheiro: ó conselheiro, eu preciso da sua ajuda. Tenho uma grande dúvida para resolver. E então o rei contou ao conselheiro o seu grande drama. Disse a ele que estava perdidamente apaixonado por uma moça do seu reino, mas aquele era um amor impossível, porque ele era o rei e essa moça era de uma família pobre, era criada no palácio, era uma empregada do palácio. Ó conselheiro, me diga, me aconselhe, o que é que eu devo fazer? O conselheiro pensou um pouco, ficou pensando bem no conselho que ele ia dar ao rei, porque era um assunto muito importante, até que ele disse assim: eu já sei, ó rei, eu já sei o que o senhor deve fazer. O senhor deve usar a sua melhor roupa. O senhor deve colocar a sua coroa na cabeça, vestir o seu manto real. O senhor deve mandar arrumar a sua comitiva real. O senhor deve mandar que coloquem à sua disposição o cavalo do rei, o cavalo mais bonito do reino. E então o senhor vai montar no seu cavalo, com a sua roupa de rei, vestido cheio de majestade, e com a sua comitiva, o senhor irá até a casa da moça, e chegará até ela, e vai declarar o seu amor. O rei agradeceu, falou que o conselheiro podia se retirar, agradeceu o conselho conselheiro voltou para os seus aposentos, e naquela noite, pode ir para os seus aposentos, pode voltar para o seu lugar. Naquela noite, o rei ficou muito pensativo. Ele ficou considerando o conselho dado pelo rei, pelo conselheiro. E ele ficou pensando, se era aquilo mesmo que ele devia fazer. Depois de uma noite em claro, ele decidiu: eu vou fazer exatamente o contrário do que o meu conselheiro me mandou. O rei pensou assim: se eu me vestir com toda a minha majestade, se eu for com toda a pompa, com toda a minha riqueza diante da minha amada, eu vou apenas afastá-la mais ainda. Ela vai se sentir muito diferente de mim. Então, eu farei exatamente o contrário, eu farei diferente. Eu vou tirar a minha coroa de rei, eu vou tirar o meu bracelete de ouro, eu vou deixar o meu cetro para lá, eu vou tirar a minha roupa de rei. E eu já sei o que eu vou fazer. Eu não irei até ela vestido de rei. Eu irei até ela vestido de... Pobre. De quê? Pobre. De pobre, de servo. Como ela, um homem comum. Então ele tirou a sua roupa de rei, o seu manto real, ele se despiu da sua coroa, do seu bracelete, de todo o seu ouro, e ele vestiu uma roupa de homem pobre, uma roupa de homem comum. Ele colocou uma roupa simples, como os súditos daquele reino vestiam. Ele é um vídeo pai. Ele se vestiu assim, pobre, simples e decidido. Naquela manhã, ele deixou a sua riqueza lá no palácio e ele foi à casa da sua amada. Ele chegou lá com toda a humildade, bateu na porta
Quando ela saiu, ele se ajoelhou e ele declarou a ela o seu amor. E ela ficou extremamente surpresa, ela ficou muito feliz. E a história termina dizendo que eles se casaram e que eles foram felizes para sempre. Mas, aí que está a questão. O que é que isso tem a ver com o Natal? Eu falei que eu ia contar a história do Natal de uma forma diferente, não é? Sim. O que é que isso tem a ver com o Natal? É o seguinte, gente. É o seguinte. A Bíblia diz que Deus, por amor à sua amada, a humanidade, os seres humanos, nós, homens e mulheres, Deus, que é o Rei da Glória, Deus, que é o Rei dos Reis, aquele Todo-Poderoso, por amor à sua amada, para declarar o seu amor à sua amada, à humanidade, nós. O que é que ele fez? Ele tirou a coroa da cabeça. Ele tirou o seu manto real. Ele deixou o seu palácio, o seu trono de glória. E ele veio ao mundo vestido como pobre, como ser humano, como cada um de nós. Ele vestiu as nossas roupas, roupas pobres. Deus, o Todo-Poderoso, se fez um ser humano pobre, pequeno, humilde, como nós. E ele apareceu aqui na terra, de que jeito? Como foi que Deus apareceu aqui na terra? Num bebezinho. Como que era o nome do bebezinho? Jesus. E a Bíblia diz que naquela noite do Natal, Jesus nasceu, Maria deu à luz o seu filho. O Evangelho diz que Maria pegou o bebê e enrolou um pano nele. Então, ela colocou o bebê no seu bercinho de palha, era uma manjedoura. E ali, Maria e José, eles ficaram ali, velando o sono do seu filho, o Senhor Jesus, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, veio a este mundo, tirou a sua coroa, tirou a sua roupa de rei, se despiu de toda a sua riqueza, por amor a nós, por amor à sua amada, a nós. E apareceu na figura de um bebê, uma criança pobre, enrolada nas nossas roupas humanas, nos nossos panos humanos. Tudo isto por quê? Por amor, porque Ele nos amou. E essa é a mensagem do Natal. Tem um texto, um versículo da Bíblia que é muito conhecido, não sei se vocês já conhecem, que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa é a mensagem do Natal. Deus nos amou, por amor a nós, Ele deixou o seu palácio, o seu trono, a sua coroa, a sua riqueza, o seu poder e a sua majestade. E veio ser um de nós, vestindo
as nossas roupas, a nossa roupa de pobre, apareceu como nós, simples mortais, para nos amar, para dar a sua vida por nós, para nos salvar. Que nesse Natal nós não nos esqueçamos dessa mensagem. Presente é bom, comida é bom, bebida, a gente come, bebe, troca presente no Natal. Tudo isso é muito bom e importante. Mas o mais importante de tudo é lembrar que o Rei da Glória, ele se despiu da sua majestade e por amor a nós, ele se fez pobre, ser humano, para nos dar vida, para nos dar salvação. Tá bom, gente? Essa é a mensagem. Quero agradecer os nossos atores. Então, obrigado, Arthur, né? Arthur, Cauane, obrigado. O nosso conselheiro ali? Benjamin. Benjamin? É o nome do meu filho, Benjamin. Muito obrigado, viu? Porque vocês nos ajudaram a contar a história do Natal aqui nessa manhã. Pode tirar agora, se quiser tirar a roupa, pode tirar a roupa, tá bom? Rapaz, eu tava preocupado com essa história. Ele começou falando que ia ser um negócio parecido com o Natal. E falou de um rei, eu falei, o que vai haver? Aí, maravilhosamente, veio e terminou essa história, né? Muito obrigado, ficou linda a história. Quando o cara é bom é assim, né? Ele vai costurando, ele vai fazendo e as coisas vão acontecendo. A gente tinha combinado de tocar uma musiquinha com vocês. Mas o pastor agora ele falou um versículo no final que me lembrou uma outra musiquinha. Então eu vou pedir licença para vocês para tocar essa musiquinha primeiro. E assim, ela é de repetição, não é essa daí, tá? É uma outra. Então eu vou falar assim: Deus amou o mundo. E vocês vão falar: Deus amou o mundo. Aí eu vou falar assim: de tal maneira que deu seu filho, seu filho único, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida, a vida eterna. Depois a gente vai dizer Pode ser? Pode. Em homenagem a você, Beatles, tá? Então vamos tentar. Quem quiser, tá bom?
por cada um de vocês, por cada um de nós, para que hoje estivéssemos aqui, comemorando, festejando e nos alegrando juntos esse nascimento lindo que foi o de Jesus Cristo. Tá bom? Vamos fazer um... Vem cá, gatinha, vamos começar por aqui. Vem cá, eu não sei o nome de todo mundo, né? Aí não dá, minha cabeça não dá, vem. Esse é seu. Vai ficando aqui, depois que eu bater uma foto. Esse é seu. 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 Você tá aí? Eu nem te vi. Tudo bem? Esse cara fala tanto, cara, que eu nem percebi quem tava aí. Vem cá. Esse é seu. Vem cá. Esse é seu. O Anthony tá aqui, ó. Nem chamei o Anthony, você já veio. Fica aqui. Anthony, fica aí. Você já veio, agora você fica aqui. Ele chegou depois, eu tava sentado lá no fundo. Ô, Rose, você quer o seu ou quer a sua neta? A Rose é nossa aluna também de violão. Cadê o... Vem cá, gatinha. Você vai ficar sem, né? Vem mais pra cá, né? Bebidos! O Hermes. Como é que chama? Benjamin. Você é o Benjamin? Ele tem mais de um, né? Aí falou que tem um que é Benjamin, fica aqui no meio. Deus abençoe. Eu vou pedir para a pastora Shirley fazer uma última oração, para que a gente tenha aí um final de ano abençoado, um retorno às aulas no ano que vem. E fique esperto lá no grupo, tá bom? Que vai ser no grupo que eu vou avisar quando a gente retornar às aulas. Tá bom? Tudo bem. Então, beleza. Vamos orar? Vamos abençoar, né, essas crianças. Vamos lá? Todo mundo? Fechamos os olhos. Senhor nosso Deus, que é nosso Pai, que cuida de nós, nós te agradecemos, Senhor, pela vida destas crianças. Te agradecemos porque estas crianças, esses adolescentes, têm a oportunidade de ouvir a respeito do teu grande amor para conosco. Obrigada porque o Senhor enviaste teu Filho Jesus, que nasceu numa humilde manjedoura, para que pudéssemos entender que o teu amor por nós é tão grande, não está, Senhor, sujeito às riquezas deste mundo. Você é um amor que nos alcança onde estivermos, Senhor. Ó Senhor, abençoe a cada uma dessas crianças, os seus familiares, Senhor, e que o teu amor preencha cada dia esses corações, Senhor, e possa também alcançar os seus pais, os seus familiares. Obrigada pela vida dos teus servos que aqui estão trabalhando. Amém. Todos que estão envolvidos neste projeto. Nós sabemos que é um projeto que vem de ti, não é nosso. Por isso cremos que o teu Santo Espírito tem dirigido, Senhor. E cremos também que o Senhor grandes coisas já tem feito por nós e muitas outras irá fazer neste lugar, para que o teu nome seja conhecido e para que muitas pessoas sejam alcançadas para o teu reino. Amém. Obrigado por este ano de bênçãos, por este ano de paz, por este ano em que pudemos vencer todas as dificuldades. Obrigado porque sabemos que o Senhor esteve e está ao nosso lado, porque tu és e sempre has de ser o Senhor da nossa vida. Amém. Amém. Te agradecemos por este momento. Abençoe, guarde, esteja com estas crianças, com seus familiares, neste final de ano, durante as férias,
e que possam retornar, Senhor, com saúde e em paz no próximo ano. Continuar aqui aprendendo da Tua palavra e aprendendo que o Senhor nos ama como nós somos e que o Senhor nos dá vida e vida eterna. Oramos em nome de Jesus. Amém. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos os envolvidos neste projeto, com todos aqueles que ainda irão participar e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.